A paz, meus queridos, que dia especial hoje, domingo de Páscoa, nós estamos celebrando a festa que eu creio ser a mais importante para o cristão. Nós sabemos que nesta festa, não é? Na festa da Páscoa, foi quando Jesus fez o seu maior sacrifício por nós. E quando nós celebramos esse momento especial, nós celebramos a Jesus o Senhor e nós celebramos a nossa salvação. Mas eu quero falar sobre a Páscoa abordando o pão e o vinho, que são os elementos usados, não é, na ceia da Páscoa. Nós sabemos que a Páscoa foi instituída por Deus quando Deus tirou o povo de Israel do Egito. Nós sabemos que a última praga que Deus derramou sobre os egípcios foi quando o anjo da morte passou e ceifou a vida dos primogênitos, não é? Dos egípcios. Todos os primogênitos, tanto os homens, não é? Como dos animais, eles morreram nessa praga, mas Deus poupou o seu povo. Poupou o seu povo por quê? Porque eles tinham que sacrificar um cordeiro, pegar o sangue e passar nos umbrais da porta. E aí quando o anjo da morte passava, não entrava naquela casa, mas aquela casa estava protegida pelo sangue do cordeiro. Então esta foi a primeira foi a primeira Páscoa celebrada pelos judeus, e depois na sua lei, na lei de Moisés, Deus instituiu que eles sempre celebrassem esta festa, se lembrando do momento que Deus libertou o seu povo do anjo da morte. E a gente sabe que essa festa prefigurava o que iria acontecer um dia, não é? Quando o Cordeiro de Deus, que é Jesus, seria morto e o seu sangue seria então derramado sobre nossas vidas e o anjo da morte já não ceifaria mais as nossas vidas. Embora nós morramos, não é? Fisicamente, porque o nosso corpo se corrompe, mas através do sacrifício de Jesus, através da fé nesse sacrifício, nós temos a vida eterna em Deus. E isso é muito importante. Então, Páscoa fala disso. A primeira Páscoa foi instituída no Egito e depois foi dado pela lei de Moisés para que nós a celebrássemos. E teve um momento, né, quando Jesus tinha 33 anos, nos últimos dias da sua vida, ele vai com seus discípulos para Jerusalém para celebrar a Páscoa. E a gente sabe que ele entra em Jerusalém aclamado pelo povo como rei e Messias, e parecia que tudo ia bem, não é? E Jesus manda preparar a ceia para ele e para os discípulos, e no momento que ele está ceando com seus discípulos, ele passa ali um ensinamento. E eu quero ler esse texto com você, que está lá em Mateus 26, de 26 a 29, que descreve este momento em que Jesus ceia com seus discípulos. E diz assim o texto: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Aqui, Jesus então começa a tomar a ceia com os discípulos. E a gente vê que existe dois elementos que estão presentes nessa ceia, que é o pão e o cálice era o cálice de vinho. E aqui Jesus ele termina dizendo: olha, eu vou tomar aqui, olha, e digo-vos que desta hora em diante não beberei do fruto da videira, que é o quê? O vinho, né? Até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai.
porque na verdade havia uma celebração onde eles tomavam 4 taças de vinho, mas Jesus não tomou a última, que seria o cálice do Hiléu, o cálice do júbilo, o cálice da alegria, porque este cálice Jesus tomará quando Ele se encontrar conosco, com a sua igreja, não é? Para celebrar o casamento, né? Do noivo que é Jesus, com a sua noiva que é a igreja. Aí então Jesus vai tomar o 4º cálice, que é o 4º do Hiléu, diante de Deus, estabelecendo ali o seu reino, né, com a sua igreja. E depois, quando Ele assumir em Jerusalém o trono sobre todas as nações, Ele estabelecerá o reino de Deus na terra. Mas naquele momento aqui, quando a gente lê esse texto, a gente vê Jesus celebrando com os apóstolos. E havia também o cordeiro que devia estar presente. Aqui não relata a presença de um cordeiro. Talvez porque ele não queira citar, talvez porque não estivesse ali. Mas o fato é que o cordeiro de Deus estava presente na figura, né, de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo seria o perfeito cordeiro de Deus. O cordeiro imaculado, sem pecado, que iria ser morto, não é? Iria derramar o seu sangue por nós. Então eu não sei se você já se preparou aí, mas agora nós vamos tomar a ceia. Eu vou pegar o pão, você vai pegar o seu pão aí e nós vamos tomar do cálice. Mas antes disso, eu quero orar por você e nós vamos tomar a nossa ceia. Assim como Jesus tomou a sua ceia com os discípulos, usando o pão e o vinho, nós vamos tomar agora a nossa ceia, tá bom? Eu vou orar primeiro. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer, porque Jesus se entregou por nós na cruz, e é por isso que nós, depois de 2000 anos, estamos aqui, Senhor Deus, para celebrar aquilo que Ele fez por nós, a demonstração do seu amor por nós. Porque através do seu sangue, como ele diz aqui, o sangue que seria vertido pela remissão de muitos, pela remissão de todos aqueles que crescem no seu sacrifício e que entregasse a sua vida a Ele. Nós seríamos resgatados, como somos resgatados pelo sacrifício de Jesus. É por isso que agora nós tomamos do pão, como Jesus disse: este é o meu corpo que será entregue por vós. O pão significa que o corpo de Jesus foi dado por nós. E o vinho significa que o sangue de Jesus foi derramado por nós para a remissão dos nossos pecados. Então, meu querido, se consagre ao Senhor, entregue a sua vida a Ele agora. Ou em salvação, se você ainda não fez. Mas se você já é de Jesus e quer consagrar a sua vida, este momento, consagre agora. E vamos tomar do pão e do cálice em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós agradecemos a Jesus pelo que Ele fez por nós. E vamos celebrar, não é? Não só a sua morte, mas a sua ressurreição. Porque Jesus, quando morreu, Ele desceu nas profundezas, não é, da terra, como diz a palavra lá em Efésios. Ele desceu e foi proclamar a sua vitória, não é? Para todos os principados e potestades, e depois nós sabemos que ao 3º dia ele ressuscitou. Então o que nós celebramos é a ressurreição de Cristo, porque a morte não deteve, porque Satanás não deteve, não é? A gente sabe que lá no Gênesis já foi profetizado este momento, porque quando o homem e a mulher caíram,
Deus disse que da semente da mulher iria nascer aquele que iria pisar a cabeça da serpente. E Jesus Cristo é aquele que pisou a cabeça da serpente, porque ele venceu a morte e ele triunfou. E a palavra de Deus diz que para isso se manifestou Jesus Cristo, para destruir todas as obras do diabo. Amém? Quando nós tomamos o pão e o vinho, nós fazemos isso para nos lembrar daquilo que Jesus fez. Nós lemos lá em Lucas 22:19, que diz assim: e tomando um pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. A gente sabe que a ceia, ela é uma ordenança de Jesus. Então nós devemos sempre fazer essa ceia com reverência e com temor, lembrando aquilo que Jesus fez por nós. Nós devemos fazer em memória, quando nós trazemos à memória aquilo que Jesus fez por nós, nós estamos felizes, plenos e alegres e tomamos posse de tudo que isso significa. Amém? Eu gostaria agora de encerrar essa celebração falando de uma coisa que é muito importante. Você sabia que há poder sobrenatural quando nós trazemos à memória e quando nós celebramos a ceia do Senhor? Não é? Há uma esfera espiritual, há um poder, digamos assim, sobrenatural, onde Deus atua de maneira que nós muitas vezes não vemos, mas nós sentimos o seu agir, não é? Há um texto que deixa claro sobre essa verdade, que está lá em 1 Coríntios 11, 27-32, que diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aqui Paulo está dizendo que ao tomarmos a ceia, a gente deve examinar o que há no nosso coração. Ou seja, muitas pessoas pegam esse texto e erradamente acham que se tiverem alguma coisa que os condenem, não deve tomar a ceia. Mas aqui o que Paulo está falando é exatamente o contrário. Que antes de você tomar a ceia, você deve orar ao Senhor e consagrar a sua vida. E se houver alguma coisa que você fez de errado, que o Espírito Santo tocar no seu coração, você ali entrega para Deus e toma a ceia. Porque quando você toma a ceia, você traz à memória o corpo de Cristo que foi dado por você e o sangue que foi derramado para a sua redenção. Não é? Para que os seus pecados fossem perdoados. E aqui diz assim, que muitas pessoas ficam doentes e algumas até dormem, ou seja, até morrem, porque não discernem o corpo. O que isso significa? Não significa que uma pessoa que tem pecado e toma ceia em pecado, fica doente ou vai morrer. Não, não é assim. Significa que aquele que toma a ceia, come o pão e toma do cálice, e discerne o poder do sacrifício de Jesus, e toma posse desse sacrifício, não é? Toma posse desse sacrifício que traz a cura física, toma posse desse sacrifício que traz a libertação emocional, toma posse desse sacrifício que quebra as suas cadeias, não é, com o mal. Essa pessoa que ao tomar a ceia discerne o poder que há
no sacrifício de Jesus, essas pessoas são livres de todos esses males e essas cadeias. E não o contrário. Há muitos anos e muito tempo nós tínhamos essa visão errada de que qualquer coisa que façamos não podemos tomar a ceia porque vamos morrer. Não, meu querido, muito pelo contrário. Se você tem algo que você precisa confessar ao Senhor, confesse e toma a ceia, porque isso vai te trazer libertação. Se você tem uma enfermidade, creia que o sacrifício de Jesus te cura, toma a ceia que você será curado. Se você precisa de algo, alguma bênção que seja liberado na sua vida, tome a ceia, discernindo o corpo, discernindo o sacrifício, o que significa esse sacrifício de Jesus, que você terá a sua provisão e a sua bênção, porque a palavra de Deus diz muito claramente que se o Senhor nos deu a Jesus Cristo, que se o nosso Deus nos deu a Jesus Cristo, o seu Filho, o seu melhor, não nos dará com Cristo todas as coisas? Meu querido, com Cristo, com o seu sacrifício, tudo nos é acrescentado. Há um poder no corpo, há um poder no sangue, há um poder nesse sacrifício que nos transforma, que nos liberta, que nos traz a provisão, porque Deus faz maravilhas. Deus atua com poder neste momento nas nossas vidas. E para testificar isso, nós vamos ouvir agora um testemunho da pastora Silene, do pastor Robson. Eles tiveram uma experiência tremenda de bênção do Senhor ao tomarem a ceia. Shalom, estou aqui para testemunhar. Durante alguns anos atrás, eu fui acometida de uma enfermidade chamada leucopenia. É onde os glóbulos brancos caem muito. Os médicos chegaram a desconfiar que eu tinha leucemia e até AIDS, mas não descobriram nem o motivo e nem a cura para aquela situação que me deixava tão debilitada. Por vezes era proibida de sair de casa, recebia atestados médicos para nem trabalhar, porque a minha imunidade ficava muito baixa. Mas, querido, quando o homem diz que é impossível, é o cenário perfeito para o milagre de Deus. Então, orando a Deus, eu fiz com ele um trato e combinamos assim. Eu creio que a ceia é o momento da manifestação da bênção de Deus. Afinal de contas, na ceia nós temos oportunidade de sentar-se à mesa com Jesus. E ali é lugar de cura, de restauração e de bênção. Crendo dessa forma, então, eu vim por vários meses e me sentava na igreja e tomava do vinho e comia do pão e falava assim a Deus: Jesus, que o teu sangue substitua o meu. Que o teu sangue venha agora ser transferido para o meu corpo, porque eu recebo aquele sangue que o Senhor derramou. Muitas vezes na nossa vida, a cura, o tratamento e a bênção de Deus, ela vem de forma processual. Foi assim com a vida de Naamã, que teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Foi assim com o povo hebreu, que deu 7 voltas em Jericó para conquistar a sua bênção. E foi assim também na minha vida. Por repetidos meses eu vinha, tomava do cálice, comia do pão e declarava essa vitória na minha vida. E creiam, aconteceu aquilo que era impossível para Deus. Meu sangue foi restaurado e pude receber e crer e testificar e hoje aqui testemunhar que Deus faz, que Ele opera. É muito bom participar da mesa com o Senhor. Ceia, muito mais que o ritual, também é um ato profético, porque nós repetimos aqui na terra algo que está acontecendo no reino espiritual. Por isso, tome a sua ceia com a sua família e declare junto ao Senhor que está com você na mesa as suas bênçãos, a sua graça e a sua misericórdia. Deus te abençoe. Meus queridos, não é fantástico o que Deus faz? Então hoje, ao celebrarmos a ceia, saiba que há um poder divino,
que sai do nosso Pai, que sai dos céus, que sai do alto lugar, da presença de Deus e que vem até nós em Cristo Jesus, que veio até nós um dia. E hoje a gente sabe que Jesus Cristo está à destra do Pai, intercede por nós, mas Ele não nos deixou órfãos, Ele nos deixou o seu Espírito, que é o poder de Deus, o poder de Cristo manifesto em nós, para a nossa alegria, para a nossa segurança, para a nossa libertação, para a nossa salvação. Então eu quero terminar esta celebração agora, fazendo um apanhado aqui, um resumo com você sobre este significado, o significado da ceia do Senhor, que nada mais é que a celebração da Páscoa do Senhor, presente aqui, o pão, o corpo de Cristo entregue por nós e o cálice do vinho representa o sangue de Cristo derramado por você. E agora que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, que este poder regenerador, restaurador, provedor venha sobre a sua vida hoje, nesse dia de Páscoa, e que neste ano todo o Senhor te cubra através do seu sangue da morte, te cubra da enfermidade, te cubra do espírito de roubo, do espírito de escassez e te traga perfeita abundância no Senhor em Cristo Jesus. Meu querido, para você e para a sua família, um bom dia, uma semana na presença do Senhor em Cristo Jesus.